Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar a análise do filme Enfeitiçados, da Netflix, dando continuidade à análise dos filmes, né, que é uma coisa que eu gosto de fazer, uma coisa que me ajuda a integrar os conhecimentos. E agora, como aluna, né, de pós-graduação em Psicologia Analítica e Junguiana, faz um boom assim na cabeça de, nossa, como as coisas têm que engolir. Esse filme lançou há pouco tempo e para quem a gente adora ver filme, animação principalmente. E agora eu tenho um olhar diferente para esses filmes. Né? Então, gostaria de compartilhar um pouquinho do que eu vi. Então, a história é de uma princesa em que os pais são enfeitiçados e se transformam em monstros. Né? Esses monstros, eles são totalmente irracionais, então ela não tem o controle, ela não consegue estabelecer uma comunicação com eles, né? Mas ela acredita muito ainda que os pais estejam ali nele. Ela não sabe como esse feitiço aconteceu, mas ela sabe que aconteceu em uma floresta, na floresta sombrio da sombra. Tem um monte de sombra no nome da floresta, não lembro exatamente, mas vamos chamar de floresta sombrio. Então veja, né? Uma floresta sombrio, né? Então, onde as sombras vêm a ser. Enfim, ela tenta, né, esse resgate dos pais através de um contato que ela faz com os oráculos do Sol e da Lua. E aí entra, então, o primeiro simbolismo, né? A Lua representando a energia feminina, o Sol a energia masculina, a integração, porque não é o oráculo do Sol, né? O Sol. Os dois são juntos, eles vivem na mesma casa, eles estão integrados. Né? Então, aí a importância de tanto ter a nossa energia masculina de função, como a feminina de delicadeza, de intuição, de gestação. Então, tudo isso ali integrado. Né? No primeiro contato com esses oráculos, é, a mãe come, tenta comer eles, então eles saem fugidos, apavorados, não querendo mais saber. E ela, então, a princesa, vai atrás dele, né? Decidida a resolver o problema depois que esses monstros são descobertos pelo rei. Eles estão escondidos dentro de dentro. E aí ela chega e fala para os oráculos: pronto, agora vocês já podem desfazer o feitiço. E aí começa uma música, claro, bem bonita, por sinal, que fala justamente isso, que a sombra é a ausência de luz. Então, os seus pais, então o oráculo fala para os seus pais se transformaram em monstros porque eles perderam a luz. Eles foram tomados pela sombra. E ela, né, fica sem entender, né? E eles falam: procure a luz, procure a luz, procure a luz. E ela não entende, mas que luz é essa? É uma metáfora? Ele não é uma metáfora, você tem que procurar a luz. E aí eles falam que tem um caminho para ela ir seguindo a luz até chegar ao Lago da Luz, para que os pais voltem a sair, a sair da sombra, né? Voltem a ser humanos, saem desse feitiço. Né? E aí o Lago da Luz é a luz que precisava na sombra desses pais para que eles expandissem, para que eles tivessem consciência. E ela vai nessa jornada, né? E essa floresta da sombra, né, os oráculos falam: cuidado com os sentimentos ruins, porque a sombra, a floresta sombria, ela gosta desses sentimentos e você pode ser tomado por esses sentimentos.
E aí a princesa fala: eu não tenho sentimentos por mim. Podem ficar tranquilos. E aí o oráculo fala: todos temos sentimentos. O importante é saber lidar com eles. Então aí já fica um indício de que os pais não souberam lidar com os sentimentos ruins. E elas partem nessa jornada, né? Então, quando eles ainda têm esses sentimentos ruins, essa floresta ela se manifesta de alguma forma para tomar as pessoas, né? Como se favorecesse que eles ficassem na sombra, né? E, e cada vez que eles encontram o ponto de luz, esse pai e essa mãe vão tendo consciência, né? Então eles começam a falar, depois eles reconhecem a menina, mas ainda não sabem quem ela é. Depois eles sabem quem ela é. E, e sempre que tem uma desavença entre esses monstros, uma briga, uma discussão, essa floresta sombria traz uma sombra. Então, em certos momentos, vira uma areia movediça, em que eles começam a ser puxados para baixo, assim como quando a gente está nessa sombra, né? A gente é puxado, a gente não sai do lugar, né? A gente se mexe, 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 tenta sair do lugar, mas a gente afunda, a gente só afunda, né? Na areia movediça. Então, começa a ter essas situações. Então, quando eles estão no túnel, as palavras de ofensa deles viram flechas, né? Que vão para toda a direção e eles se agridem, né? E essa flecha para toda direção atinge todo mundo, não atinge só quem está ali na discussão, né? E cada vez que eles vão chegando nessa luz, que eles encontram esse ponto, os pais dos monstros vão se recordando, vão tendo consciência de quem eles são. Até que eles reconhecem a filha, né? Através de uma música que eles cantam, né? Que a filha começa a cantar, né? E aí é importante a gente saber que as músicas, elas mexem diretamente com as nossas emoções, né? Eu até vi um dia uma fala da doutora Ana Beatriz falando que tinha uma paciente com Alzheimer que começou a tocar a música preferida dela, ela começou a cantar que nem parecia, ela lembrava da letra, né? Porque aquilo ativava emoções. Então, é legal a história trazer esse ponto da música, né? Da emoção que a música traz ali de unir a família. Então, eles começam a reconhecer essa filha. E aí, chega um ponto que eles entendem quem eles são, entendem quem é a filha, e eles estão chegando no caminho do Lago da Luz. Quando eles chegam lá, a filha entra, mas os pais não conseguem entrar, os pais não conseguem ainda ter contato com a luz. Né? Eles tentam entrar e a luz, ela se afasta. Eles tentam entrar, a luz se afasta, se retrai deles, né? No lado. E aí mostra a cena do como eles se transformaram em monstros, né? E eles começam a brigar, a discutir, essa desarmonia vai trazendo uma raiva, e na floresta sombrio, toda vez que esses sentimentos vem um furacão negro, né? Um furacão de sombras, né? Que a sombra é a ausência de luz. E esse furacão envolveu eles e eles continuaram brigando, continuaram discutindo, continuaram com raiva, continuaram se acusando ali até que eles se transformaram, até que a sombra dominou eles e eles se transformaram em monstros totalmente sem consciência. Porque no hermetismo a gente fala que a sombra é a ausência de luz, e luz é consciência, né? Então eles ficam completamente inconscientes e cegos ali. Então eles se transformam em quê? Monstros, seres irracionais, né?
Então, eles têm essa percepção de que a culpa deles terem se transformado em monstro era deles, e que eles precisam arrumar isso, que eles precisam resolver essa questão antes de querer entrar na luz, né? Porque era uma desarmonia muito grande. E eles falam para a filha, né? Olha, você lembra que a gente vivia brigando, e lá, a gente precisa resolver isso, a gente precisa ver como que vai ficar. E a filha não aceita, né? Porque a filha abriu mão, né, por um tempo da própria vida para ficar cuidando desses pais. E ela começa a ficar extremamente revoltada, com raiva, né? Sentindo que os pais estão sendo egoístas, não quiserem, né? Eles não, como se eles não quisessem voltar como era a família antes. Só que eles falam, não tem como voltar ao que era antes, né? Porque a gente já não se dava bem, a gente já estava brigando, e ela não quer ver isso. Então, o furacão da sombra começa a rodar e a tomar conta da filha, porque ela fica tomada pela raiva, né? Tomada pelo sentimento ruim. E como os oráculos avisaram, quando a gente tem sentimentos ruins, a floresta sombria se manifesta. E ela começa a ficar tomada ali por aquilo. Aí vem lembranças, né, dela na infância, lembranças de situações harmoniosas, felizes, amorosas. E ela começa a ficar com raiva, com raiva, com raiva. E os pais percebem, né, que na verdade ela sente que não é amada, sente que eles não a amam mais. Por isso que eles não querem voltar como era antes, né? E aí o pai fala, a gente precisa salvar ela, né? O que está acontecendo? E ela começa a se transformar mesmo em monstro, né? Essa raiva vai tomando conta dela, né? De repente, e aí o pai fala, a luz, vamos jogar a luz, vamos trazer consciência para ela. E aí eles vão lá, simbolicamente, pegam esse lago da luz e jogam na sombra da filha, né? Então, uma sombra gigantesca e um pouquinho de luz, um pouquinho de consciência que a gente tem, né? Já muda tudo. E esse pouquinho de luz, ela conseguiu olhar para os pais e conseguiu ouvir o que esses pais falavam. Porque lá na sombra, né, ela entrando em contato com esse furacão das sombras, ela não ouvia, ela não deixava, né, ser ouvida. E ela começa a ouvir os pais falando que a melhor parte deles é ela, que eles amam ela para sempre, sempre vão amar. E ali ela começa a se sentir segura e ela quer sair dessa sombra. E aí entra outra cena que eu acho extremamente bonita do filme, que é a criança dela, ela pequenininha, né, das mesmas cenas da recordação da família que ela tinha, puxando ela, tipo, não vá, não vai ser como antes. Como que vai ser, né? A insegurança da criança quando muda de cenário. E aí ela fala para ela, realmente não vai ser como antes, mas a gente vai continuar sendo uma família que se ama, né? Ela diz algo parecido. E aí as duas choram, né? E ela literalmente acolhe essa criança em um abraço e integra ela no corpo, né? Eu acho lindíssima essa cena. E ela vai ao encontro dos pais, que ainda são monstros, mas eles se abraçam, eles entendem ali, eles acham ali uma solução para sair daquela briga, né? Daqueles sentimentos ruins. E o amor deles, né, é tão grande ali que transborda, né? O Lago da Luz volta a ser um lago e os pais voltam, né, a ter consciência, voltam à paz, né, saem dos sentimentos ruins e se transformam em humanos. E aí eu acho extremamente bonito, porque nessa cena as nuvens se abrem e vem uma lua cheia, né, que simboliza a expansão, né, ali a gente pode colocar como uma expansão de consciência dos três, né. E, e aí o filme passa e aí ela fala, né, que os pais se separaram, mas que eles continuam sendo uma família diferente, cada um em uma casa,
Ela se sente amada das duas formas, nas duas casas, com o pai e com a mãe. Então, fala bastante desse processo de separação, né? De como é difícil para a criança, como é difícil para os adultos também tomarem uma decisão. Eu acho um filme extremamente bonito de se ver, não só para esse processo de separação, mas também para a gente entender a questão dos nossos sentimentos, né? A questão de sombra e luz, né? E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado da análise. Comenta aí se vocês assistiram, se vocês gostaram, se faz sentido, o que mais vocês perceberam aí no filme. E a gente vai conversando, tá bom? Beijo.